Bom dia, a paz do Senhor. Entenda, meu querido, há processos que nós passamos nessa vida, às vezes não tão agradáveis, mas em todos eles o Senhor tem um propósito. Nada que o Senhor faz ou permite que nos aconteça é para o nosso mal. Não, em tudo o nosso amado tem um propósito maior. Nós podemos ver na sua palavra em Jó 38:1, onde ele diz: depois disto o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre elas o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? E assim, Deus vai perguntando a Jó: onde estava Jó quando Deus fez todas as coisas? Onde estávamos eu e você quando Deus fez todas as coisas para nós? E hoje, nós não temos o direito de questionar a Deus. Nós precisamos aprender no processo o que Deus quer trabalhar em nossas vidas. Assim como Jó, ele era um homem gentil, rico, tinha muitos amigos. Um personagem real que viveu no período patriarcal e que nós vimos que ele foi citado até por Ezequiel, depois pelo apóstolo Paulo. Nós sabemos que ele conhecia bem as promessas de Deus para o seu povo e também era muito abençoado. Esse modo dele se relacionar com Deus, todo dia buscando a Deus com referência, com reverência, com temor, indica que ele era dependente total de Deus. E nós vemos que Jó se mantinha fiel. E aí nos diz em Tiago 5:11: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de tenra misericórdia e compassivo. A história de Jó é uma poesia, uma demonstração de que é possível, sim, manter a beleza, a serenidade, a fidelidade a Deus nas mais terríveis assolações. Como pode um homem tão machucado pela vida manter viva a esperança da restauração? Jó não é um opróbrio, ele é um monumento à reverência a Deus. Ele não é sinônimo de destruição, ele não é sinônimo de miséria, nem de pobreza. Mas ele é um homem que sofre e assim mesmo mantém sua fé. Porque ele entende a promessa que o Senhor tem para a sua vida. Ele é uma representação sublime e impactante da crueldade que podemos passar neste mundo. Quando o inimigo quer atingir nossas vidas, nossas famílias, nossas heranças, mas também ele é um sinônimo de beleza, de que ele, apesar de tudo, se manteve íntegro, fiel a Deus. Muitas vezes nós lemos Jó e podemos nos cercar de questionamentos e também de respostas que permeiam nossa vida como humanos. Por que sofrem os justos? Qual é a origem de todo esse mal?
questionamos. Mas veja o que diz em Jó 3:24. Porque em vez do meu pão, me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Jó estava ali, naquele momento, pensando, questionando. Mas então lhe veio, o Espírito lhe deu uma resposta que nós podemos ler em Jó 19. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o contemplarão. E não outros, os meus olhos o contemplarão. Aleluia! Em Jó se faz presente a morte e a vida. Como eu e você muitas vezes temos situações nessa terra, o estado último de fim de túnel, mas depois disso, quando ele permaneceu fiel, uma graciosa redenção. Saiba que esse sofrimento que você está passando não é o fim. Essa tribulação, essa ameaça de Satanás contra a tua vida não é o fim. Ergue-te agora, mesmo que o teu corpo desfaleça, e creia na bondade de Deus vindo sobre a tua vida, te sustentando, te trazendo o sustento, dizendo que nisso tudo não há acaso, não há vácuo nesse teu viver, mas que para tudo e em todos existe um propósito pleno de Deus. E através da sua fé no Redentor, o impossível se converte em milagre. Aleluia! E é especialmente sobre os milagres que advém dessa solidão, desse sofrimento que muitas vezes nós passamos, é que a partir dali nós enxergamos os maiores milagres de Deus acontecendo na nossa vida. Jó, sim, ele experimentou a amargura da solidão, do sofrimento, da dor, da doença, da perda, ao perder todos os seus bens e estar privado da presença dos seus filhos, mortos um a um pela fúria do diabo. Ele se viu doente e só. No que ele desabafou, meus irmãos, houveram-se aleivosamente como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, os quais se turvam com o gelo e nele se esconde a neve. No tempo de calor vão minguando e quando vem o calor, desaparecem do seu lugar. Podemos ler em Jó 15:1. Jó compara seus irmãos a um ribeiro de águas consumidas como um vapor que evaporaram, sumiram, desapareceram. Queridos, vocês já passaram uma situação semelhante onde você se viu só no meio de um sofrimento que aos teus olhos não tem fim? Muitas vezes procuramos respostas na multidão, não é mesmo? Olhamos para os outros, olhamos para um lado e eles nos dizem como estamos, abatidos. Os outros muitas vezes acabam sendo nosso espelho. Se os outros nos amam, estamos bem. Mas se eles nos negam, nos abandonam, se afastam de nós, aí estamos mal, muito mal. E essa é uma realidade das nossas vidas. Nós nos baseamos demais no homem e esquecemos que Deus está conosco em todo o tempo. São respostas que Deus dá para nós no meio da solidão. E quando nós lemos o livro de Jó, nós percebemos claramente que na solidão ele teve a oportunidade de se achegar mais perto de Deus, o seu Senhor. Era Jó e Deus.
era Jó e o seu pai. Seus companheiros tentaram responder, decifrar as causas do sofrimento, mas não alcançaram os pensamentos de Deus para a vida de Jó. Eles não foram nem capazes de confortar, de interceder por Jó. Muitas vezes assim são teus amigos, somem na hora do teu maior pesar. Mas Deus, sobre toda essa multidão, cercou Jó em seu leito e falou. Em Jó 42 podemos ler: minha ira se acendeu contra os teus amigos, porque não falaram de mim o que era justo. Mas mesmo assim, ora por eles, para que eu os perdoe. Quantas vezes eu e você estamos numa situação semelhante? E o que aprendemos com isso? As respostas que precisamos não vêm das multidões, não vêm dos amigos. Essas, porém, nos ensinam que na medida que nós convivemos, muitas vezes nos afastamos dessas pessoas. Não estou dizendo que a solidão te faz bem, ou que devemos procurar a solidão, se isolar de todo mundo. Não, de modo algum. O que eu digo é que homem algum é capaz de redimir, resgatar a alma do outro, interceder para que o outro se ponha totalmente de pé. É claro que o nosso próximo pode ser um instrumento de Deus para nos abençoar, para nos ajudar, mas a nossa força, fé, esperança e toda expectativa deve estar voltada para Deus. O nosso alvo é Jesus. E quando nós entendemos que devemos agir assim, nós estaremos guardando tesouros para a eternidade, que é o que mais importa, o mais importante. Como diz Lucas 12:34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Não importa a circunstância que está passando hoje, seja fiel, tenha esperança no teu Redentor que vive, e guardarás tesouro para a eternidade. E onde estava o tesouro de Jó? Por que ele venceu? Por que ele resistiu com tanta paciência? Eis essa questão. A lição para mim, a lição para você. Jó estava firmado em Deus. Por isso ele não foi vencido pela solidão, pelo sofrimento, pelo desespero. Ao contrário, ele aprendeu com ela. Ele se tornou mais forte com ela. Ele utilizou a solidão, o sofrimento para crescer e para ficar mais íntimo de Deus. E é através da vida de Jó, que encontrou Deus no meio da solidão, que eu quero desafiar você a reservar um tempo para ficar a sós com Deus, para buscar mais de Deus, para dialogar com Ele, ler a sua palavra, se deleitar em oração diante de Deus. Deixe a multidão, deixe os outros, reserve esse momento do seu dia para se entregar ao colo confortável do seu Deus. Deus quer te ouvir, Deus quer te ajudar, Deus quer te curar. Deus quer nos salvar de um mundo onde o pensamento individualista e imediatista impera. Deus quer nos ensinar a paciência de Jó. Nós temos que andar na contramão da multidão que corre assim tão desesperadamente para agradar o seu ego. Há conforto na solidão, há resposta na solidão, há uma nova história começando a ser escrita no meio dessa solidão. Se alguma forma você se sente abandonado, lembre-se, Deus esteve o tempo todo com Jó. Ele não o desamparou nem por um segundo, e assim é conosco. Ele nos diz em Mateus 28:20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que eu e você
encontremos propósito na solidão, no sofrimento, na perda e jamais nos deixemos abater por ela. Que nós sabemos, como está escrito em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Firme o seu coração nessa verdade. Acredite, o Senhor jamais te desamparou. Ele jamais pronunciou uma palavra sobre a tua vida que ele vai voltar atrás. Deus nos consola, Deus nos edifica. O segredo, ele quer nos moldar na solidão. Ele quer escrever algo extraordinário neste momento de solidão e sofrimento que você está vivendo.